Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo vamos resolver um pequeno problema envolvendo trigonometria num triângulo retângulo, certo? O problema é o seguinte: se os lados de um triângulo retângulo formam uma progressão aritmética, então quais são os senos dos seus ângulos, certo? Então passemos aqui a figura. Então, você tem aí um triângulo retângulo, tá? E como ele fala que os lados formam uma progressão aritmética, nós nomeamos os lados x, x menos r, x mais r, onde esse número r é a razão da progressão aritmética e aqui estamos considerando r maior que zero, claro, porque a hipotenusa, né, é o maior lado do triângulo retângulo, então o r positivo, certo? Bom, o que vai acontecer? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Nessa figura. Então temos o seguinte: x mais r ao quadrado é igual a x menos r ao quadrado mais x ao quadrado. Ou seja, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, certo? Bom, com isso, desenvolvendo os produtos notáveis, temos o seguinte: x ao quadrado mais 2xr mais r ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2xr mais r ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, agora nós podemos efetuar alguns cancelamentos aqui. Podemos cancelar r ao quadrado com r ao quadrado. Podemos cancelar também x ao quadrado com x ao quadrado. Esse menos 2xr nós vamos passar para o outro membro positivo. Então ficamos com o seguinte: 2xr, que já está aqui, mais 2xr igual. Bom, desse lado note que vai ficar x ao quadrado, certo? X ao quadrado. 2xr mais 2xr dá 4xr. E x ao quadrado nós podemos escrever como x vezes x. Note o seguinte, muito importante também: o x não pode ser zero, ele é medida de um cateto, tá? X é diferente de zero. Então nós podemos aqui embaixo, nessa última igualdade, nós podemos cancelar um x com um x aqui, tá? Porque é garantido que ele é diferente de zero. Logo, isso implica que x, né, que é o que sobrou aqui, é igual a 4r. Tá certo? Isso aqui, muito importante, o x é 4r. Então, conseguimos encontrar o x em função da razão r. Logo, o que vai acontecer? Bom, substituindo aqui no triângulo, a hipotenusa vai ser 4r mais r. Esse cateto vai ser 4r menos r. E o cateto aqui de baixo, que é o x, é igual a 4r. Ou seja, a hipotenusa vai ser 5r. Esse cateto aqui é 3r. E esse último cateto é 4r. Certo? Bom, ele quer as medidas dos senos dos ângulos do triângulo. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta. Nós sabemos o seguinte também: sabemos que a definição de seno é: o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, fazendo um desenhozinho rápido aqui, se você tem um triângulo nessa posição, e esse ângulo você chama de alfa, este aqui na frente é o cateto oposto, e esta aqui vai ser a hipotenusa oposta ao ângulo de 90 graus. Se a gente chamar essa medida aqui desse cateto de M e chamar a hipotenusa de N, o seno do ângulo alfa nada mais é do que M sobre N, certo? Então, note que antes da gente falar nas relações trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente,
Antes disso, quando a gente aplicava o Pitágoras, a gente só falava o nome cateto. Agora a gente passou a usar o termo oposto, tá? Então, eu só tenho um cateto oposto, né? Essa palavra oposto só vai aparecer quando eu tenho um referencial. E esse referencial é exatamente o ângulo, tá? Quem é que está oposto, quem é que está adjacente, tá? Se eu quisesse achar o cosseno do alfa e chamasse esse cateto aqui a medida de P, né? O que é o cosseno de um ângulo por definição? É o cateto adjacente, ADJ, sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é P e a hipotenusa continua sendo quem? N, certo? Bom, então vamos voltar lá para o nosso triângulo. Então aqui temos o seguinte: quem é o cateto oposto ao alfa? É o 3R. Quem é a hipotenusa? 5R. Então o seno de alfa, tá? O seno de alfa é igual a 3R sobre 5R. Como aqui eu tenho uma explicação tanto no numerador quanto no denominador, né? Independente do valor do R aí, certo? A gente consegue cancelar o R com R e obtemos que o seno de alfa é igual a 3/5. Tá? Se você quiser dividir 3 dividido por 5, você tem que colocar um zero aqui, porque o 3 é menor que 5. 0 aqui, uma vírgula. 30 dividido por 5 dá exatamente 6. 5 vezes 6, 30. O resto aqui é 0, tá? 3/5 ou 0,6. Tá bom? Resposta decimal. Bom, e o beta? Certo? E o beta? O seno do beta vai ser cateto oposto, tá? Sobre a hipotenusa. O cateto oposto, que é o x, é 4R. E a hipotenusa é 5R. Então, o seno do beta, tá? O seno do beta é igual a 4R sobre 5R. Da mesma forma ali acima, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar aqui R com R. E aí nós obtemos a resposta, né? Portanto, o seno de beta é igual a 4/5. Qual será a forma decimal? 4 dividido por 5, coloco um 0 aqui, 0,8. 5 vezes 8, 40, o resto aqui é 0. Então, 0,8 é a forma decimal, certo? Em outro vídeo, nós vamos tratar aqui sobre o seno do ângulo de 90 graus, tá bom? Nós vamos tratar em um vídeo à parte, certo? Note que aqui nós encontramos o seno do alfa e o seno do beta. Como aí a questão pede o seno dos ângulos e não fala se ele quer os senos dos ângulos agudos, ele deve querer o seno de 90 graus também, certo? Mas aí vamos fazer isso no